Boa noite, irmãos. Que alegria é estar aqui com cada um de vocês. E nesse momento em que damos início a essa celebração ao Senhor, ao nosso culto ao Senhor, eu gostaria de ler com vocês um trecho bíblico que está em Salmos 42, a partir do verso 1. E ele diz assim: como o servo ou cervo brama pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento, dia e noite, porque me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Senhor nosso Deus, nós cremos, Pai, fielmente que a tua presença está nesse lugar. Ó Deus, tu sabe que tem sido dias de sequidão. Ó Deus, que a nossa alma tem clamado por ti, pela tua presença, Senhor. Ó Deus, muitas vezes angustiados, Senhor, por relembrar aqueles momentos tão especiais que nós já passamos na tua presença, que nós já passamos na tua casa, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, que assim como a tua palavra nos diz grandemente nessa noite, ressoe no nosso coração a certeza de que não há motivo para que nossa alma esteja abatida, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E é por isso, Senhor, que nessa noite, no nome de Jesus, nós como igreja queremos, ainda que tenhamos todas as dificuldades, Senhor, batendo as nossas portas, nós queremos te prestar o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração, porque nós cremos, ó Deus, que ainda que esteja tudo difícil, em adoração, na tua presença, Senhor, todas essas coisas se tornam pequenas. E eu convido a você, meu irmão, no nome de Jesus, que nesse momento de culto possa ficar de pé e juntos vamos adorar ao nosso Deus, que é bom o tempo todo. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Aleluia, Senhor. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és.
por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todos joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, Senhor. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, Jesus. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, Jesus, Jesus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque em teu nome, Senhor, em teu nome há todo o poder. Ó Deus, nós queremos nessa noite engrandecer o teu nome, aquele nome que foi exaltado sobre todo nome. Ó Deus, no nome que repousa a nossa salvação. Ó Deus, nós te bendizemos e queremos proclamar aqui e agora
que tu és poderoso, que tu és soberano, e toda a glória, seja na terra, no céu, pertencem a ti. Aleluia, Jesus. Cante. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, A glória é pra ti, tu Senhor. é a glória, acima de tudo. És invencível, Senhor, és invencível. Cante. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o rei, É pra Ele. tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de... Ele é invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo. A igreja canta com a bateria. És invencível, és invencível, inigualável. Cante ao Senhor. Hoje pra sempre reinar. Teu reino, tu é glória. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Mais uma vez, és invencível, Senhor. És invencível, Aleluia, Jesus. inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima. Levante as suas mãos. Cante que poderoso o Senhor é. Não tenha vergonha. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Pai, no Teu poder e na Tua graça, Senhor, e é por isso que nessa noite nós queremos, no nome de Jesus, nos entregar e nos consagrar inteiramente, ó Pai, na Tua presença, nos Teus braços, ó Deus. Ó Pai, no nome de Jesus, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe cada uma das nossas imperfeições, o Senhor sabe cada um, Pai, daquilo que nós precisamos melhorar, para que nós tenhamos, ó Pai, ainda mais serventia no Teu reino. Ó Deus, no nome de Jesus nós clamamos, Pai, que o Teu Santo Espírito,
esteja sobre nós, ó Pai, que nós possamos dar um passo em direção a Ele, e que ao consagrarmos a nossa vida inteiramente, Senhor, a Ti, o Senhor aperfeiçoe no nome de Jesus o que precisa ser aperfeiçoado, que o Senhor trate o que precisa ser tratado, que o Senhor cure o que precisa ser curado, que o Senhor liberte no nome de Jesus aquilo em que nós precisamos de libertação, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus nós clamamos. Faça dessa música uma oração. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. A letra é simples. Esse é o seu momento com o Senhor. Você não canta para nós, você não canta para quem está perto de você. É você e Deus, você prestando culto ao Senhor, você entregando a honra, a glória, o louvor a Ele. Você levanta suas mãos para Ele, você ergue a sua voz para Ele, você entrega seu coração para Ele. É tudo para Ele, esse momento é para Ele. Entrega o seu melhor. Jesus.
Nós fomos chamados para isso. Chamados para a eternidade contigo, para cantarmos eternamente na sua presença. Mas nós queremos fazer isso aqui como igreja, unidos como corpo do Senhor, te entregando honra, glória e louvor. Pai, em nome de Jesus, que os corações armados aqui nessa noite desarmem pelo poder do seu Espírito. Que os corações com reservas, essas reservas caiam agora em nome de Jesus. E o seu Espírito Santo esteja à vontade para agir, transformar, quebrantar, consolar e curar os corações aqui. No nome de Jesus, Pai, que nenhum de nós que entramos aqui nessa noite saiamos da mesma maneira. Nós não queremos, Senhor. Nós queremos sair tocados, confrontados, transformados pelo Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, Pai, age em cada coração aqui, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo esteja à vontade para trazer salvação a essa casa nessa noite. Em nome de Jesus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Senhor. Tudo para Ti, Jesus. Só mais uma vez, vamos cantar. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Esses louvores na sua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Esse é um momento precioso na casa do Senhor, momento de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas aqui no altar. E antes de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós queremos orar pela sua vida, consagrar a sua vida diante do Senhor em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, esteja em espírito de adoração e entrega, porque esse momento tão especial de agradecimento, de adoração prática durante este culto, é momento que o Espírito Santo tem muito para falar e fazer. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar diante do Senhor esse momento da entrega dos dízimos e das ofertas aqui no seu altar. Eu sou grata, Senhor Deus, porque na minha casa nós temos o privilégio de termos os nossos trabalhos e poder ofertar, ó Deus, aqui para a Tua obra. Não para essa igreja, não para esse pastor, para essa liderança, para a Tua obra, Senhor. Para que a Tua obra aqui continue e vidas sejam alcançadas e vidas se rendam aos Seus pés. Obrigado, Pai, por cada pessoa que já dizimou, ofertou na sua casa e tem mantido, Senhor Deus, esse templo de pé e tem mantido essa obra acontecendo. Que o Senhor, ó Deus, dê a cada um que vai ofertar e dizimar nessa noite alegria e satisfação em ofertar na sua casa. No nome de Jesus, nós oramos e oramos também pelas pessoas que ainda não podem ofertar e dizimar na tua casa, Deus. Que o Senhor dê a eles condições financeiras e espirituais de entender e dizimar na sua casa e ofertar na sua casa, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé e neste momento você que quiser, que veio preparado, pode ofertar e dizimar aqui na casa do Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir.
És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos, Senhor, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. É resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia e o pastor vai tomando o local para a pregação, vamos orar pela vida dele. Senhor nosso Deus, amado Pai, santo Tu és. Ó Deus, nós cremos, Pai, que nessa noite nós ouviremos uma palavra especial que o próprio Espírito estará ministrando nessa noite. Ó Deus, que nosso coração esteja atento e aberto, ó Pai, por aquilo que o Espírito falará através do nosso pastor. Ó Deus, esteja sobre a vida dele, dê a ele a unção do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como foi o seu dia, eu não sei se você teve tempo para orar hoje, mas tire esse momento agora. Esqueça quem está do seu lado, feche seus olhos. Tenha um momento você e o Senhor. E a palavra de Deus nos diz que em tudo nós devemos dar graças. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que ele não se deixa abater por nenhuma circunstância. E apesar de como foi a sua semana,
talvez de um momento de tribulação, de tempestade, um momento de alegria, de felicidade, de celebração. Nesse momento agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Agradeça ao Senhor porque, apesar de nós, Deus é bom o tempo todo. Tenha em mente que se você está hoje aqui, ou se você está cultuando conosco através da live, se você ainda está vivo, é por graça e misericórdia do Senhor. Se você pode hoje louvar e glorificar o Senhor, é por graça dele. Se você está trabalhando, é por graça do Senhor. Se você perdeu o seu emprego, glorifique ao Senhor, porque em tudo tem que ser dado graças a Ele. E tenho certeza, o Senhor vai abrir uma porta. Contudo, adore somente a Ele, ore somente a Ele, colocando o seu coração, a sua vida, não permitindo que nada distraia você, que nada tire você desse foco de adorar o Senhor, porque Ele é o teu Senhor, porque é por causa dEle que você está aqui essa noite. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez a gente tem o privilégio de estar na tua casa. Te agradecer, Senhor, porque mais uma vez nós podemos te louvar, bendizer o teu santo nome juntos como igreja tua, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem guardado cada um, Deus, cada vida, cada lar, cada família. Nós te louvamos, Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos na Tua provisão, confiamos no Teu poder, Senhor. Rendemos graças a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja flecha no nosso coração e que ela venha produzir em nós, Senhor Deus, aquilo que é a Tua vontade e o Teu querer. Prepara, Senhor, desde já nosso coração, Senhor, e que ele seja tocado por Ti, Senhor. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Louvado seja Deus, poder estar com os irmãos hoje, juntos como igreja, glorificando o Senhor, buscando a sua palavra. Isso é bom demais, irmãos. Irmãos, e para nossa alegria, hoje nós retornamos com a nossa escola bíblica dominical, novo horário, né? A partir das 10 horas da manhã, então domingo, 10 horas da manhã, nós estamos de volta com a nossa escola bíblica dominical. Esse ano a gente tem uma revista aí que a gente vai estudar um pouquinho sobre nossa história, a história batista, a essência batista. Nós vamos estudar um pouco e tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, irmãos. Tenho certeza. Então, domingo, 10 horas da manhã, irmãos. Terça-feira, irmãos, nessa próxima terça-feira, nós retornaremos com um pregador leigo. Pregador leigo não somente para quem tem um chamado do Senhor para pregar a palavra, mas é para quem quer se aprofundar na palavra. Então, terça-feira, às 20 horas, aqui na igreja, nós estaremos estudando a palavra de Deus. Se você quiser, venha, participe junto conosco. Quarta-feira, os nossos cultos já estão presenciais, irmão sabe, domingo e quarta-feira. Quarta-feira, às 20 horas, nós estamos com nossos cultos já de forma presencial. E a gente começou essa quarta passada a estudar texto de carta de Paulo aos Efésios. Estudamos o capítulo 1. Próxima quarta-feira, nós estudaremos o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Então, já leia em casa, já venha preparado para a gente se aprofundar na palavra do Senhor. E, meus amados, esse ano
é o novo de Deus para a nossa vida. E esse mês, o próximo mês, nós completamos como igreja 49 anos. 49 anos, irmãos. Numa situação bem diferente daquilo que a gente imaginava ou gostaria. Mas nós temos que celebrar, irmãos. Nós estamos preparando aí, o aniversário da igreja dia 19 de maio. Nós estamos preparando aí um aniversário especial para a gente. Mas eu quero convidar você, irmãos, a participar desse momento, porque são 49 anos. E a gente olha para a sociedade hoje, olha para a situação hoje. Quantas pessoas perderam o emprego por causa da pandemia? Quantas pessoas estão passando por dificuldade, por necessidade hoje? Então, nós já temos, ao longo desse ano e de todo o tempo, a gente já tem arrecadado cestas básicas e ajudado algumas famílias. Mas agora nós queremos fazer mais, irmãos. São 49 anos, nós queremos celebrar a Deus arrecadando 49 cestas. Oficialmente, nós estamos iniciando a campanha hoje, mas nós já temos aí quase 10 cestas já. Louvado seja Deus por isso. Nós queremos chegar a 49 cestas. Essas 49 cestas, após o aniversário da igreja, a gente vai entregar essas cestas para 49 famílias. Abençoar, irmão. Se você conhece alguma família que precisa, você já dá o nome dela, já dá o endereço, porque a gente já vai fazer o cadastro para isso. Mas se você pode, irmãos, contribua com uma cesta. Se você não pode, consiga um amigo seu, um parente, um familiar, que pode e ele vem contribuir com uma cesta, para a gente alcançar, irmão. 49 cestas, alguns vão dizer assim, mas é muita coisa. Não é pouco. Nós temos que arrecadar 80, 90 cestas, para a glória de Deus, irmãos. 49 é o mínimo, mas se Deus quiser, a gente vai arrecadar mais, e vai abençoar mais famílias. Então, para celebrar o aniversário da igreja desses 49 anos, vamos começar abençoando vidas. Então, que você possa se preparar, se programar, para juntos a gente arrecadar essas 49 cestas. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Abra sua Bíblia, João capítulo 6. João capítulo 6, a partir do verso 1. João capítulo 6, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguindo-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Essa palavra, dentre diversos momentos em que Jesus ele compartilha compaixão.
Esse é um dos momentos que Jesus compartilha compaixão. Nós estamos pensando acerca da igreja de Cristo. O que é, afinal de contas, a igreja de Cristo? Aos domingos nós estamos pensando acerca disso. Domingo passado nós pensamos o que é verdadeiramente a igreja. E nós vimos que a igreja não é você sozinho. A igreja somos nós, como corpo de Cristo. Porque sozinho eu não sou igreja. Em casa eu não sou igreja sozinho. Mas quando eu estou reunido, quando eu estou junto, nós somos um corpo. E como corpo, Cristo cabeça. E como corpo de Cristo, como servo dele, como discípulo dele, nós devemos fazer aquilo a qual ele nos ensina. O que é difícil. Porque fazer tudo aquilo que Jesus nos ensina vai de contra a minha humanidade. Vai de contra o meu querer. Fazer tudo aquilo que Jesus espera que cada um de nós façamos, vai de contra aquilo que eu tenho vontade. Quantas vontades você tem de fazer tanta coisa, que a palavra de Deus, olha, a palavra de Deus vem ao nosso coração, e ela nos incomoda dizendo, não pode fazer, está errado. Você é servo de Jesus? E ter compaixão, a gente vai pensar hoje acerca de uma compaixão multiplicadora. E ter compaixão é algo, muitas vezes, difícil para nós. A gente sempre espera a compaixão e a gente recebe, na verdade, a compaixão de Cristo, óbvio. Mas, da mesma forma que a gente recebe, Jesus, ele nos diz que nós devemos também dar essa compaixão. Nós devemos também multiplicar essa compaixão. E o tempo todo ele vai ensinando isso para a gente. A questão é como colocar isso em prática na sua vida. Como eu vou colocar isso em prática para com o outro? Jesus está passando pela Galileia. O texto, se você voltar um pouquinho, capítulo 4, 5, vai mostrar que Jesus vai para a Galileia. Da Galileia ele desce e vai para Jerusalém. E fica ali durante um período e logo depois ele sobe de novo para a Galileia. E ele passa por uma região chamada Tiberíades. E quando ele está nessa região, ele atravessa o mar da Galileia, e do outro lado, quando chega, a multidão está ali, ele olha para aquela multidão, e ele vai ter compaixão deles. Compaixão da multidão. Jesus, quando olha para nós, quando olha para a sua igreja, ele tem compaixão de nós. Porque, afinal de contas, quem aqui é santo? Todos os dias nós precisamos e carecemos dessa compaixão de Deus para conosco, porque se não fosse isso, acho que estava todo mundo perdido. E Jesus, ele está diante daquela multidão e ele tem compaixão. E compaixão significa sofrer com ou sentir com. E ele percebe que aquela multidão, estava todo mundo seguindo, estava todo mundo atrás de Jesus. E Jesus, ele olha para eles e fala, eles precisam comer, para eles continuarem firmes, para eles continuarem caminhando, porque ainda que eu mande eles embora, eles não vão embora, porque eles querem estar aqui, porque muitos deles, não porque estão ouvindo a palavra, não porque me reconheceram quem eu sou, mas muitos por causa dos milagres que eu fiz, porque eles viram muitos milagres, e muitos por causa do pão, porque Jesus vai multiplicando pão e peixe dando àquela multidão, e eles vão comendo, se saciando. Tanto é que tem um outro momento em que eles atravessam também o mar da Galileia, chega do outro lado, a multidão está lá de novo atrás de Jesus, Jesus fala, vocês vieram pelo pão atrás de mim, vocês vieram atrás de mim pelo milagre, mas vocês têm que vir atrás de mim por quem eu sou, na sua vida, afinal de contas, quem é Jesus para nós? E Jesus, ele vai nos ensinar que a compaixão, ela nos leva ao encontro das pessoas. A compaixão, ela nos leva ao encontro das necessidades do outro. Jesus se importava.
A gente está falando de 49 anos de igreja e a gente lança essa campanha de 49 cestas para a gente arrecadar, para a gente poder doar para 49 famílias e, se Deus quiser, muito mais. Mas, meus amados, pensa nesse período de pandemia. Se a gente for pensar antes da pandemia, muitas pessoas ainda estavam passando fome. E como igreja, o que nós fazíamos? E quando entrou a pandemia, muitos perderam o emprego, muitos ficaram dependentes de ajuda do governo. E o que nós, como igreja, fizemos nesse período? Muitas pessoas chorando porque perdeu seus entes queridos. E o que nós fizemos? Nós, como igreja. Lucas capítulo 7, Jesus vai dar uma outra demonstração, e agora de forma individual. Primeiro aqui ele dá uma demonstração para a multidão, ele tem compaixão daquela multidão. E agora de forma individual, Lucas capítulo 7, Jesus está chegando a uma cidade chamada Naim, e aí tem um cortejo de uma viúva que está enterrando seu único filho. Está caminhando para enterrá-lo. Jesus olha para ela e tem compaixão dela, e Jesus vai até ela e diz: não chores. E ele vai até o caixão e ele fala para o menino: levante-se. E o menino levanta e ele volta para com a mãe. Ele tem compaixão porque ele sabe que se aquela mãe fica sem aquele filho, não tinha quem protegesse ela, não tinha quem a sustentasse, a ajudasse no sustento. Jesus olha com um olhar de misericórdia. E nesses momentos aqui, além da compaixão, Jesus tem a atitude, irmãos, de ter intimidade cada vez maior com Deus. Jesus ele chega ao auge do reconhecimento dele, porque finalmente as pessoas começam a reconhecer, começam a dizer: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele chega ao auge da sua popularidade. As pessoas estão vendo ali ele fazendo milagre, as pessoas estão vendo ele ressuscitando, as pessoas estão vendo ele agir com amor, com graça e com compaixão para com o outro. E Jesus poderia muito bem se aproveitar dessa popularidade, mas o texto vai nos ensinar, a palavra nos ensina que todas as vezes que alguém tentava pegar Jesus para colocar ele no poder, para poder levantá-lo em glória, ele se recolhia, ele se retirava, ele ia para um outro lugar. Ele não aproveitava aquele momento de popularidade para poder se aproveitar de alguma forma. E quantos a gente vê hoje se aproveitando? Quantos hoje se dizendo compaixão para com o outro, se aproveita de um momento para poder ser popular ou ser reconhecido por alguém? Mateus capítulo 23, versículo 12, Jesus vai dizer: todo que se exaltar será humilhado, e todo que se humilhar será exaltado. Interessante que Jesus, quando ele vem, ele se humilha, porque ele abre mão de quem ele é, para se tornar homem. Ele se humilha, e ele se humilha mais ainda quando ele se coloca para cada um e começa a servir as pessoas. Ele se humilha quando ele se abaixa e lava os pés dos discípulos. Ele se humilha quando ele vai dar importância à mulher, à criança, que não tinha nenhuma importância naquele tempo. Ele se humilha quando ele se entrega naquela cruz, porque afinal de contas ele é Deus, por mim e por você. Jesus ele está dizendo para você: olha, aquele que se humilhar será exaltado, aquele que é meu discípulo eu o chamo para servir. Eu o chamo para ser igual a mim na sociedade, no mundo, aonde você estiver. E ser igual a mim aqui, ele está dizendo, tenha compaixão para com o outro. Chorai com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Olhe para as pessoas
olhe para quem elas são de fato, olhe para o coração delas. Não olhe para o exterior delas, mas tente olhar para o coração. Para aquele que é servo de Deus. Jesus está dizendo, olha, a relevância de ser cristão, de servir a esse Cristo, não está na fama, no reconhecimento, mas está em ter compaixão para com o outro, irmãos. Estamos atrasados. E quando eu digo que estamos atrasados, significa que a pandemia, graças a Deus, está começando, as coisas estão começando a melhorar. Ainda não melhorou ainda, mas está começando. As vacinas estão avançando, está começando. Mas nesse período em que nós estamos aí nessa pandemia, o que nós fizemos? O que a igreja fez? O que a igreja do Senhor em Patos de Minas fez por essa cidade? Em que momento nós estivemos lá com as pessoas? Porque qual foi a sua maior preocupação nessa pandemia? A minha e a sua. Qual foi a maior preocupação? Não pegar a doença. Me preservar. Preservar os meus. Trancar os meus dentro de casa e preservar eles. Fazer todo o possível para eu me preservar, porque eu não quero pegar a doença, não quero morrer, não quero que os meus peguem nem morram. Mas e aqueles que estão perdendo alguém? Mas e aqueles que estão sofrendo? Mas e aqueles que estão chorando? Mas e aqueles que estão passando fome, que estão ficando desempregados? Não, cada um por si, Deus por todos. Mas afinal de contas, nós somos discípulos de Jesus ou não? Nós somos servos do Senhor ou não? Aquele que busca preservar a sua vida vai perdê-la. O Senhor disse isso para a gente. Aquele que busca só olhar para a sua vida vai perdê-la. Ter compaixão é não ficar indiferente àquilo que está acontecendo. E quando eu falo isso para nós, igreja. Como a gente viu semana passada, domingo passado. Nós somos igreja, nós somos a igreja. Você é templo do Espírito Santo, mas você não é igreja sozinho, nós somos. E como igreja, o que ele está dizendo é, compaixão é não estar indiferente àquilo que está acontecendo. Ter compaixão é consolar como nós somos consolados. Porque o Senhor nos consola. Mas e aqueles que não conhecem o Senhor? Quem consola eles? Ter compaixão, irmãos, é amar como somos amados. A gente sabe que Deus nos ama. A gente sabe, a gente conhece, a gente sabe que Jesus morreu naquela cruz por mim, por você, e o quanto ele amou, ele derramou, o quanto amor ele derramou naquela cruz por mim, por você. E ele ama tanto que ele olha para você todos os dias, olha para mim todos os dias, e apesar de sermos miseráveis, ele fala assim, eu te amo e eu te perdoo. E aquelas pessoas que não conhecem, que estão se sentindo hoje não amadas, ou sem amor nenhum. Ter compaixão é perdoar, porque nós fomos perdoados. Nós somos perdoados. E por que a gente tem tanta dificuldade com perdoar, com liberar perdão? Ter compaixão exige de nós maturidade. Ter compaixão exige de nós coragem. Coragem para se doar, sem esperar retorno. Porque como seres humanos a gente tem mania de sempre esperar alguma coisa. Se eu fizer alguma coisa, o que eu vou ter em troca? É o que muitas vezes a gente busca a Deus. Senhor, se eu for na tua casa, se eu for te louvar, o que o Senhor vai me dar em troca? É aquela questão, quando Jesus conta ali sobre o fim dos tempos, ele está falando e alguns vão chegar e ele vai dizer, venham benditos de meu Pai, entrai e celebrai junto comigo. Outros vão chegar e ele vai dizer, e vão dizer para Jesus, Senhor, eu falei do Senhor, eu preguei a tua palavra, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas espera aí, você quer recompensa? Porque você fez, você recebeu? Não é assim que funciona.
Você recebe porque Cristo morreu na cruz. Não é pelo que você fez, é por graça e misericórdia. É compaixão de Cristo para comigo e com você. Compaixão, irmãos, é perceber a necessidade do outro. Quantas pessoas à sua volta estão necessitados, precisando de um abraço? Hoje, na verdade, com essa pandemia, muitos estão querendo um abraço, doidos por um abraço, né? Mas quantas pessoas à sua volta precisam apenas tirar de 10 minutos seu para ela falar? E a gente tem o dom de falar mais do que os outros, né? A gente precisa aprender a ouvir mais. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Isso é ter compaixão, é se colocar à disposição. Quantas pessoas carecem da nossa oração? Quantas pessoas carecem hoje de alimento, como a gente falou dessa campanha? Jesus se compadeceu, Jesus se importou com as pessoas, e o tempo todo ele se importava. Só que em Mateus capítulo 24, Jesus vai dizer que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. E eu já falei aqui, eu repito, quando Jesus está falando disso, irmãos, quando Jesus está falando disso, ele está falando da gente, da igreja. Porque o amor daqueles que não têm Cristo Jesus já está frio. Porque eles não conhecem Jesus, não conhecem esse amor de Jesus. Quando ele está falando o amor de muitos vai se esfriar, ele está falando da gente. E eu entendo que essa pandemia, a gente ainda não tem a compreensão. Eu creio que futuramente Deus vai nos dar essa compreensão, mas eu creio que essa pandemia, ela é uma peneira para a gente. Deus está peneirando. Porque, afinal de contas, antes da pandemia, você estava na igreja louvando, glorificando, com a mão levantada, mas passa a pandemia, durante a pandemia, o que sustentou você durante a pandemia? Será que o seu coração estava firme na rocha, que é Jesus Cristo? E aí, quando passa a pandemia, a gente vai ver quem está firme e quem não está. É uma peneira que o Senhor está fazendo. E aí, esse amor, ele vai se esfriando. E que, na verdade, irmão, se você parar para pensar, o nosso amor já vem se esfriando há muito tempo. Pensa antes da pandemia, como eu já citei aqui. Quantas pessoas morriam por dia antes da pandemia? E aqui em Minas nem tanto, mas em outros estados de tiro, de tantas outras tragédias que aconteciam. Quantas pessoas e quantas vezes você se solidarizou com essas pessoas? Quantas vezes você chorou por elas? Quantas vezes você teve compaixão por elas? E digo mais, uma boa parte dessas pessoas morreram sem Cristo. Quantas vezes você isso doeu no teu coração, de as pessoas estarem morrendo sem Jesus? E você, muitas vezes, não fez aquilo que poderia ter feito. E com a pandemia, então, milhares de pessoas morreram. Quantas pessoas em Patos de Minas que você conhecia? Quantas pessoas próximas a você? Será que essas pessoas morreram com ou sem Cristo? Será que essas pessoas hoje elas estão no céu ou no inferno? E durante o tempo em que elas estavam aqui, o que você fez? E será que, sabendo que ela morreu, você se compadeceu, você chorou amargamente e olhou: Senhor, eu poderia ter feito, Senhor, e eu não fiz. Eu poderia ter falado do teu amor e eu não falei. Quantas vezes você foi até alguém que precisava? Porque a gente está tão preocupado em preservar a nossa vida e eu citei aqui Lucas capítulo 17, quem busca em preservar somente a sua vida vai perdê-la, mas quem doa a sua vida pelo outro, independente do que vai acontecer, vai ganhar a vida que é em Cristo Jesus.
E aí a gente passa a maior parte do tempo preocupado. Preocupado, não que você não tenha que se preservar da Covid, não que você não tenha que usar máscara, ter o distanciamento social, não que você tenha que se preocupar, que você não tenha que se preocupar. Mas às vezes, quantas vezes nesse meio, o Senhor falou assim, ó, vai ali e fala com aquela pessoa do meu amor para ela. E você, não vou porque a Covid. E aquela pessoa depois pegou Covid, morreu e morreu sem Jesus. Isso eu estou conjecturando, porque a gente não sabe. Deus conhece cada um. Mas eu estou falando de nós, eu e você. O que nós fizemos nesse tempo, nesse período? Mateus capítulo 25, a partir do versículo 35, a palavra diz assim, olha, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiros e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava enfermo e vocês me visitaram, preso e vocês foram me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando te fizemos isso? E aí ele vai responder, quando você fez a um dos meus. Nesse período de pandemia, a gente sabe que tem todas as restrições, mas quem você visitou? Se você não pôde visitar, para quem você telefonou? Para quem você mandou uma mensagem de WhatsApp? Se preocupando, dizendo, olha, estamos juntos, eu estou orando. Com quem você de fato se preocupou nesse tempo? Por quem você orou? Com quem você falou do amor de Deus para ela? Compaixão. Compaixão. O Senhor pede isso para cada um de nós. Compaixão é se portar com o outro. É se importar com o que o outro está passando. Ainda que você não consiga ajudá-lo a resolver o problema, ainda que você não consiga resolver o problema dele ou dela, ainda que você não consiga, e na maioria das vezes você não vai conseguir resolver o problema. Mas ainda que você não consiga, pelo menos você mostrou que se importa. Você demonstrou que você ama aquela pessoa. Você demonstrou que você lembra dela pelo menos. Que você ora por ela. E que muitas vezes a gente não procura porque a gente não quer se envolver. O irmão está passando por um problema, não vou nem perguntar porque ele vai falar, se ele falar eu vou me envolver, se eu ouvir ele falar, depois eu vou ter que orar por aquilo, depois eu vou ter que perguntar de novo por aquilo, se ele pedir ajuda eu vou ter que ajudar, não vou poder dizer não. A gente não quer se envolver, aí a gente fala assim, cada um com seus problemas, você resolve o seu, eu resolvo o meu, já tenho meus problemas, para que eu vou me envolver no seu? Isso é falta de compaixão. Você viu Jesus em algum momento deixando de olhar para outra pessoa, deixando de falar com o outro, deixando de atender o outro, deixando de ouvir somente o outro? Você viu em algum momento? E aí por que a gente tem tanta dificuldade com isso? A gente tem que parar e assim como Jesus, a gente tem que parar, como Jesus ensina para os discípulos, ensina para a gente tem que parar de olhar para o problema, aquilo que está causando sofrimento na pessoa, e olhar para a pessoa. Porque se nós cremos num Deus que é poderoso e que pode todas as coisas, Ele vai resolver. Isso aqui, esse problema aqui, essa situação aqui, eu não consigo resolver, eu não tenho como te ajudar, irmão, mas eu me importo com você, eu estou com você, e eu vou caminhar com você até Deus fazer alguma coisa, até isso resolver de alguma maneira. Não olhar para o problema, não olhar para o sofrimento, mas olhar para a pessoa, se importar com a pessoa. É isso que Jesus nos ensina, porque alguns vão dizer, mas é fácil para Jesus, Jesus vai lá e resolve. Mas Ele está mostrando para a gente como a gente deve agir. Eu resolvo porque eu sou Deus, diria Jesus. Mas eu estou mostrando para você qual a importância que você tem que dar. A maior importância ao resolver o problema, ou a maior importância àquela vida que está no meio do problema? Olhe para aquela vida que está no meio do problema e ajude ela.
O problema se a gente não conseguir resolver, depois coloca na mão de Deus. E Jesus nos ensina algo que ele vai dizer assim, olha, quando você tem compaixão para com o outro, e você vai até o outro, ele nos diz, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. E você vai até o outro, e você olha para o outro com amor, e você diz, olha, eu estou aqui com você. Vamos caminhar junto. Vamos caminhar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, não importa, vamos caminhar juntos. E aí o Senhor promete, eu estarei no meio de vocês. E eu vou fortalecer vocês. E no tempo certo, eu vou resolver esse problema. Mas primeiro você precisa aprender a olhar para o outro. Antes de olhar para a situação, antes de olhar para o problema. Primeiro, aprender a olhar para o outro. Jesus nos ensina isso muito bem quando ele está no mar com os discípulos. E aí o discípulo vai andando sobre as águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, não acontece nada, ele está andando sobre as águas. Mas quando ele começa a olhar para o problema, para a situação, para a tempestade, ele começa a afundar. Isso é no dia a dia da gente. Olhe para a vida, olhe para a pessoa. Nosso valor como cristão está em seguir a Jesus pelos motivos certos. Quem é Jesus na sua vida? Aquela multidão, eles estavam seguindo Jesus pelo que ele podia dar, pelos milagres que ele podia fazer. Mas o que ele nos ensina é, devemos seguir a Jesus pelo motivo certo. Quem ele é, por quem é Jesus na sua vida. E seguindo a Jesus pelo motivo certo, viver os seus ensinamentos, ou seja, compartilhar compaixão. E para compartilhar compaixão, antes de mais nada, a gente precisa ser grato. Percebam que no texto, Jesus, ele pega o pão e o peixe, e antes de mais nada, ele dá graças ao Senhor. Ele agradece ao Senhor. Ainda que os 5 pães e 2 peixes pareçam pouco. E a gente, muitas vezes, a gente não agradece porque a gente acha pouco. A gente olha para aquilo que a gente tem, a gente fala, é tão pouquinho, não precisa agradecer não. Mas quando você agradece, quando você confia no Senhor, quando você entrega na mão dele, ele abençoa e multiplica. Se a gente fosse pegar testemunhos aqui, quantas experiências você já teve? De chegar no dia que você recebe e você fala assim, eu tenho tanto de conta para pagar. E se eu der o dízimo ou oferta na igreja, vai faltar para poder pagar essas contas aqui. E aí você, crendo com fé, você vai lá e fala, não, primeiro é o dízimo, eu dou o dízimo. E o Senhor, ele abençoa, multiplica e você consegue pagar. Quantas experiências a gente já teve assim? Quantos momentos você já vivenciou da graça e misericórdia de Deus e da multiplicação dele? A gente precisa aprender a ser grato, a gente precisa aprender a confiar. A gente precisa aprender que prosperidade para o judeu é diferente daquilo que a gente pensa. Prosperidade é eu ter muito no meu bolso. Prosperidade para ele é, se eu tenho 2 quilos de arroz e o meu irmão não tem nenhum, eu dou 1 quilo para ele. Eu tenho, ele tem. Eu estou próspero. Isso para eles é prosperidade. Isso é um princípio de prosperidade. O meu irmão tem que ter também. Se eu tenho, eu divido com ele. E ninguém tem tão pouco que não possa dividir. Ninguém tem tão pouco que não possa dividir. Mas tudo isso, irmãos, fé. Mas isso é crer no Senhor. Senhor, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu vou compartilhar com meu irmão para abençoar ele. Eu entrego nas suas mãos. E o Senhor vai abençoar, irmãos. E o Senhor vai fazer o necessário. A questão é, você é grato a Deus pelo que você tem? Seja pouco ou seja muito? Você tem sido grato a Deus no seu dia a dia, na sua vida?
Porque a gente passa muito tempo reclamando porque Deus não fez, Deus não quer fazer do nosso jeito. A gente passa muito tempo reclamando que está faltando alguma coisa e Deus poderia abençoar mais. E a gente passa pouco tempo agradecendo ao Senhor. Eu conheci um homem que eu fui na casa dele, aí sentado, conversando com ele, e a gente, toda semana eu ia na casa dele. E a gente conversava e batia papo. E aí toda vez que a gente ia orar, eu falava com ele assim, o que você quer hoje pedir para Deus? E ele virava para mim e falava assim, eu não quero pedir nada, eu só quero agradecer. Todas as vezes que a gente orava, ele falava, eu só quero agradecer. Porque eu tenho além daquilo que eu mereço. Deus já me dá muito. Eu aprendi a ser grato, a só agradecer. Só agradecer. E a gente deveria aprender isso. E a gente deveria aprender no nosso dia a dia só agradecer. Mas a gente aprendeu a pedir. Porque muitos aprenderam que se você pedir, Deus tem que fazer, Deus é obrigado a fazer. Porque Ele prometeu na palavra, tudo que pedires em meu nome, eu te darei. Está na palavra. Mas a gente esquece do contexto. Ele está falando isso para os seus discípulos, para quem é servo dele. Ele está falando isso para quem é fiel a Ele. Ele está falando isso para as pessoas que estão com o coração voltado para Ele. E quando eu falo com o coração voltado para Ele, significa você pedir, mas pedir segundo a vontade de Deus. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade na minha vida. A vontade de Deus muitas vezes não me agrada, mas Senhor, que faça a sua vontade. Que seja o seu querer na minha vida. E a gente aprender a ser grato a Deus, falar, Senhor, tudo eu entrego nas tuas mãos, tudo eu deixo nas suas mãos. A convivência com Jesus, a intimidade com Jesus, o conhecer a sua palavra, nos leva a colocar em prática essa compaixão que Ele nos ensina nesse texto. Nos leva a olhar para o outro com um olhar de amor, de misericórdia. E nosso valor como cristão está em obedecer ao Senhor. Independente do que está acontecendo na sua vida, independente das circunstâncias que estão acontecendo na sua vida, é obedecermos. Se o Senhor falar fica, fica. Se o Senhor falar vai, vai. Se o Senhor falar abençoa, você abençoa e você confia. O princípio que nos rege é o princípio da obediência, é o princípio que nós cremos num Deus que Ele pode fazer o que Ele quiser, aonde a gente estiver, seja em que lugar for. Nosso princípio como cristão está em sentir a dor do outro. Nosso princípio como cristão está em perceber a necessidade do outro. Por isso, essa campanha agora, de 49 sextas, chega atrasado. Porque já poderia ter sido feito antes. Mas nós, como igreja, nós temos que olhar e fazer muito mais. Nós, como igreja, nós temos que olhar para o hospital e estar lá orando. Está lá levando uma palavra de esperança para as pessoas. Nós, como igreja, temos que ir até essas pessoas que perderam emprego, que estão necessitadas, e levar não só o alimento sólido, mas também uma palavra para elas, para abençoar a vida delas. Nós, como igreja, nós temos que fazer mais para sermos relevantes. Como Jesus ensina a sua igreja em todo momento ser relevante. Porque a igreja de Cristo é uma igreja que se compadece do outro. Porque a igreja de Cristo é uma igreja que tem compaixão do outro. Porque a igreja de Cristo é uma igreja que não fica inerte, que não fica paralisada enquanto a sociedade sofre. Porque a igreja de Cristo
é uma igreja que não fica alheio ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu conhecido que está passando por um momento difícil. A igreja de Cristo é uma igreja que leva amor, leva esperança, leva vida para as pessoas. A igreja de Cristo é aquela que vive Jesus Cristo, independente de mim ou de você. Como eu falei no início, você não está aqui por minha causa, como a Natália citou aqui, você não está aqui por minha causa, você não está aqui por causa de qualquer pessoa que seja aqui, você está aqui por causa de Cristo. E um dia você aceitou Jesus na sua vida e você disse: Senhor, eu quero ser o teu discípulo, eu quero fazer a tua vontade. E Ele chama a gente para fazer isso todos os dias, por causa dEle. É para Ele, é para a glória dEle. E Ele está dizendo que nós, como igrejas, temos que ser relevantes na sociedade. E nesse tempo que nós estamos com pessoas enlutadas, nesse tempo que nós estamos com pessoas passando necessidade, Ele está dizendo: vocês como igreja têm que ter compaixão dessas pessoas, têm que fazer muito mais do que vocês estão fazendo. Ele está dizendo isso para a gente. Ele está dizendo isso para a sua igreja. E nós como igrejas temos que tomar uma atitude e dizer: Senhor, nós falhamos, mas nós estamos dispostos a fazer mais, para a glória do Teu santo nome. Amém? Feche os seus olhos. Se você entendeu que essa palavra o Senhor falou com você, que essa palavra foi para você, que você agora, orando ao Senhor, reconhecendo que você poderia fazer muito mais do que você tem feito, reconhecendo que você poderia abençoar muito mais do que você tem abençoado, reconhecendo que você poderia se permitir ser usado muito mais do que você tem permitido, reconhecendo que há um receio da doença, sim, que há um momento em que a gente precisa se preservar, se proteger, mas também reconhecendo que mesmo em meio a esse tempo, eu poderia me doar mais, eu poderia ter mais compaixão, faça essa oração agora. Faça desse louvor a sua oração, reconhecendo que você precisa fazer muito mais. Que como igreja do Senhor nós precisamos fazer muito mais. Coloque de pé. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Faça desse louvor a sua oração. Reconheça. O Senhor está falando com você. O Senhor quer te usar. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mas preste atenção na letra desse louvor. Preste atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está proclamando. Que não seja somente uma letra de louvor que você repete, mas que o seu coração esteja aberto e disposto a ser usado pelo Senhor. Que o seu coração esteja aberto e disposto a ser quebrantado pelo Senhor, para que você viva a sua palavra. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Senhor, o nosso coração, quebranta-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, faz-nos novo, Pai. Quanto, Senhor Deus, nós temos negligenciado a Tua palavra, negligenciado, Senhor Deus, o Teu amor para com o outro, negligenciado a compaixão. Quantas coisas nós temos negligenciado na nossa vida como os Teus servos, porque a gente gosta de abrir a boca para dizer que somos Teus discípulos, Teus servos. Mas o quanto nós temos negligenciado isso. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor nos quebrante o nosso coração, Senhor. Nos faz-nos novos, Senhor Deus, para que o Teu amor, a Tua graça, que é derramada em nós a cada dia, Senhor, seja refletida na vida das pessoas. Que sejamos, ó Pai, verdadeiramente sal e luz nessa terra. Que a gente viva isso. Que a gente viva a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra não seja somente ouvida, mas praticada, Senhor. Quantas pessoas hoje, Senhor Deus, estão sem esperança. Estão chorando, Senhor. Quantas pessoas hoje estão clamando por socorro, Senhor. Estão clamando por uma palavra.
estão clamando, Senhor Deus, por um abraço. Senhor, como igreja tua, Senhor, que a gente faça mais, muito mais do que a gente tem feito, Senhor. Pai Santo, toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor, que o teu Santo Espírito nos incomode, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos levante, Pai. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, traga no nosso coração, Senhor Deus, não só o querer, mas o agir, o fazer. E que vidas sejam abençoadas, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito visite cada lar, de cada família que não pôde estar aqui essa noite. Que o teu Santo Espírito visite nossos lares, Senhor Deus, e produza em nós transformação, restauração. Que o teu poder se manifeste em nós, ó Deus. Que o Senhor nos dê uma semana na tua presença, Senhor. Pai Santo, que o teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe e guarde a sua vida e tenha certeza, irmãos, Deus é bom o tempo todo, irmãos. Jesus em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. O Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te meu Senhor e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias e verei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado espero em ti e sumo como águia nas asas do Espírito.
contigo voarei no poder do teu amor. Boa noite, irmãos. Uma excelente semana a todos.